Fala time, Marcos na voz para começar mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre renda fixa. É isso mesmo, sobre renda fixa. Eu vou falar tudo para vocês de renda fixa. A gente vai conversar sobre quais os investimentos você deve fazer, como você deve definir os seus objetivos para cada investimento da renda fixa. E olha só, prepara papel, prepara caneta, porque tem muito assunto, é muito detalhezinho. Não é difícil entender, mas é muito detalhe. Então, se você anotar, eu te garanto que você vai fixar mais na mente. E se você não entender tudo que eu falar, assiste a live novamente. Pode deixar nos comentários aqui também as suas dúvidas ou mandar no direct. Para você que está assistindo essa live gravada aqui no Instagram ou também no YouTube, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas que eu vou tirar para vocês sempre que der. Então, vamos para a live, porque hoje a gente vai falar de renda fixa. E olha só, já compartilha com alguém essa live, porque eu tenho certeza que o conteúdo pode ajudar uma outra pessoa, alguém que você gosta. Compartilha, clica aqui no aviãozinho. E se você tiver dúvida também, deixa na interrogação aqui embaixo, que eu vou tirar com vocês durante a live. Se vocês estão me ouvindo, só confirma se o áudio está legal, se a imagem está boa, porque eu já continuo e mando bala. Olha aí, o Fernandinho entrando, Doce, Flor Maria, Emanuel, Jéssica. Só me confirma se vocês estão me ouvindo, que aí a gente já vai pro quadro e começa a falar. Joyce entrando agora. Se o áudio estiver bom, a gente já manda bala. Renda fixa é um assunto que... Beleza, a Jéssica está falando que tá legal. Renda fixa é uma classe de ativos que, sim, é mais segura do que a renda variável, mas olha só, a renda fixa, ela não é fixa, tá? A renda fixa, ela também é variável. Eu vou falar um pouco disso na live de hoje e mais em outras lives também. Explicar que a renda fixa também tem os seus riscos. Mas vamos lá, olha só, eu vou virar a câmera e a gente já manda bala, pau na máquina. Pessoal, é o seguinte, eu quero falar para vocês que a renda fixa... Opa, deixa eu tirar isso daqui... Saiu. Se vocês quiserem baixar os comentários, é só clicar na tela que os comentários abaixo fica melhor para vocês visualizarem, ok? A renda fixa, o primeiro ponto, a renda fixa é um empréstimo. Sempre que você coloca o seu dinheiro em um investimento de renda fixa, você está fazendo um empréstimo. Olha a Vi aí. Oi, Vi, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está chegando. E sempre que você coloca o seu dinheiro na renda variável, que não é o assunto da live de hoje, mas a gente vai ter uma live sobre renda variável, você está fazendo uma compra e venda. Então é o seguinte, quando você investe em renda fixa, você está fazendo um empréstimo. Mas como assim, Marcos? Olha só, existem dois tipos de investimentos. Os títulos privados, que são os títulos dos bancos, os títulos de financeiras, e também tem os títulos públicos, que são os títulos do governo. Pessoal, os títulos privados, a gente tem alguns, como o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe no CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. E o que acontece? O banco ele te promete uma rentabilidade, porque ele vai ficar com o seu dinheiro. Vamos supor que ele vai ficar com o seu dinheiro por um ano. Então é assim, você investe no CDB e daqui a um ano você vai retirar esse dinheiro. Logo, você vai daqui a um ano receber um valor maior do que você investiu, do que você emprestou para o banco. LCI também é um investimento que você faz para o banco. Na verdade, um empréstimo que você faz para o banco. Letra de câmbio imobiliária, e a LCA, letra de câmbio do agronegócio. Quando você investe na letra de câmbio imobiliária, você está emprestando dinheiro para o banco. O que o banco vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro que você emprestou e vai emprestar para as pessoas que estão buscando empréstimos no ramo imobiliário. No caso da LCA, o banco vai pegar o dinheiro que você emprestou para ele e vai emprestar para pessoas que querem empréstimos no campo do agronegócio. Então, tudo isso daqui é empréstimo para banco, tá? Tem o RDB também. Recebidos de depósito bancário, é isso mesmo. Recebido de depósitos
bancários. Quando você investe em RDB, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o banco também. Na conta do Nubank, quando você deixa o seu dinheiro na conta no RDB, você está emprestando dinheiro para o Nubank, ele está emprestando para outras pessoas. Tem a letra de câmbio e a letra financeira. Essas duas aqui, você faz com a financeira e um com o banco. Então, letra de câmbio você faz com financeiras e letra financeira você faz com bancos, é isso mesmo. E CRI CRI e CRA é quase a mesma coisa que LCI e LCA. Aqui você investe para o campo do imobiliário, então você empresta dinheiro para o banco e o banco empresta para as pessoas que estão buscando investimentos imobiliários, e no CRA é de agronegócio também. E tem as debentures. As debentures você empresta dinheiro para empresas privadas, já é diferente. CDB, por exemplo, você faz empréstimo para o banco, na letra financeira você faz empréstimo para financeiras e nos debentures você empresta para empresas privadas. As debentures, elas têm uma maior rentabilidade comparando com esses outros investimentos. Por quê? Porque ela não tem garantia do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você investe no CDB, numa LCI, no LCA, no RDB, você tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, o que ele faz? Ele vai te proteger, ele te dá uma garantia até 250 mil investidos. Então, por exemplo, você colocou 250 mil reais num CDB do banco X. Se esse banco falir, o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, ele vai te devolver esse dinheiro. Se você tiver 300 mil no CDB, você não recebe esse dinheiro. Você vai receber até 250 mil. Já nas debentures, a gente não tem esse Fundo Garantidor de Crédito. Por isso que debentures você tem uma rentabilidade um pouco maior do que esses outros investimentos de títulos privados. E aí a gente também tem os títulos públicos. Quem são os títulos públicos? É o Tesouro Direto. A gente tem dentro do Tesouro Direto 3 investimentos: o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, que é o pós-fixado. Dentre esses 3, pessoal, o Tesouro Selic é para curto prazo. Tesouro Pré-fixado já é para médio prazo e o IPCA+, que é o pós-fixado, é para longo prazo. Aqui a gente investe no Selic para reserva de emergência. No Tesouro Pré-fixado, você investe para objetivos para daqui 2, 5, 7 anos. E o IPCA para objetivos de mais de 10 anos. Olha só, por que eu grifei LCI, LCA, CRI e CRA? Porque esses são investimentos da renda fixa que não pagam imposto de renda. Eles estão livres do imposto de renda. Como assim? Você deve estar se perguntando, eu preciso pagar imposto de renda na renda fixa? Sim, e é isso que a gente vai ver agora. Olha só, deixa eu puxar só a cadeira aqui para ficar melhor para explicar para vocês. Agora sim. Imposto de renda na renda fixa. Como é que funciona isso? É o seguinte, tá vendo aqueles investimentos que eu falei para você? CLI, CLA, CLI não, LCI, LCA, CRI, CRA. Esses são investimentos que você não precisa pagar imposto de renda, mas os outros você precisa. Como é que funciona? O imposto de renda na renda fixa, você não precisa emitir nenhum boleto, um DARF, nada disso. Quando você faz o saque do seu investimento, já é cobrado esse imposto de renda. Então, por exemplo, você colocou um dinheiro num CDB e você retirou entre o dia 0 e o dia 180. Então, você vai pagar 22,5% de imposto para o governo. Se você fez esse investimento e tirou o dinheiro, fez o resgate em 181 dias, entre 181 e 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. Se você deixou entre 361 dias e 720 dias, 17,5% de imposto. E o mínimo que você pode pagar de imposto é 15%. Se você deixar acima de 721 dias, aí você paga a alíquota mínima de imposto de renda da renda fixa. Você deve estar se perguntando, nossa, mas é muito alto esse imposto, Marcos. É, só que é o seguinte, esse imposto você só paga em cima do dinheiro que você ganhou de juros. O principal, que é o dinheiro que você tirou do seu bolso e investiu, você não paga imposto.
O imposto é só em cima do dinheiro que você ganhou de juros. Então, se você investiu R$ 1.000 e você teve um juros aí de 100, então você tem R$ 1.100. Esse imposto que vai ser cobrado, que vai depender do tempo que você deixou o dinheiro investido, ele vai ser cobrado apenas em cima dos R$ 100, que é o dinheiro que você ganhou de juros. E aí, pessoal, a gente já vem para o IPCA, Selic e CDI. Eu preciso falar desses três aqui, porque é importantíssimo, antes de você investir na renda fixa, você entender o que é IPCA, o que é Selic e o que é CDI. IPCA nada mais é do que um índice, que ele vai ver como é que está a inflação, se as coisas estão ficando mais caras, se as coisas estão ficando mais baratas. Então, o IPCA ele vai medir o preço dos nossos produtos e serviços, da nossa economia. Então, de tempos em tempos, o IBGE faz essa pesquisa com o consumidor, índice de preço do consumidor amplo. Então, de tempos em tempos, o IBGE faz essa pesquisa com a sociedade para saber se as coisas estão aumentando de preço. E a taxa Selic é a taxa básica, é a taxa mãe da economia. É com a taxa Selic que o governo federal, o Banco Central, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Brasil, ele tenta equilibrar a economia. Porque se a inflação for para 20%, 30%, 50%, 90%, como aconteceu em 94%, as coisas ficam loucas. De um dia para a noite os preços sobem, os preços descem, aquela loucura, você nunca sabe quanto você tem que pagar num quilo de arroz, num quilo de feijão. Então a taxa Selic, ela está aqui para tentar controlar a inflação. Então vamos supor, o preço das coisas estão subindo, como está acontecendo agora. A gente está vendo, o preço da carne está subindo, o preço dos carros estão subindo, todos os produtos, os serviços estão tudo subindo, as coisas no mercado estão tudo ficando caro. Por quê? Porque a inflação hoje, ela está de 11,30%. O IPCA, pessoal, nada mais é do que a inflação. A inflação é o aumento dos preços dos produtos e serviços. Hoje, ela está de 11,30%. Isso é muita coisa. Em 2014, ela já ultrapassou esse valor. E a taxa Selic, em 2019, ela estava em 2%. De lá para cá, veio pandemia, agora tem a guerra da Ucrânia e da Rússia. Quando tem uma pandemia, como aconteceu, o governo tem que imprimir dinheiro. Na pandemia, o governo deu dinheiro para as pessoas. Isso faz com que a inflação aumente. Por quê? Porque as pessoas têm muito, né? As pessoas têm mais dinheiro na economia. As pessoas não estão com dinheiro. Mas em 2020, o governo, eles colocaram dinheiro no mercado. Isso faz com que os produtores, os mercados, todas as pessoas que produzem, que vendem algo, aumente o preço. Porque imagina, é oferta e demanda. Se você tem um produto e tem 10 pessoas querendo comprar esse produto, você pode aumentar o seu preço. Pô, tem 10 pessoas querendo comprar. Então, quando a economia está aquecida, tudo vai ficando mais caro, porque os produtores, as pessoas que vendem os produtos e os serviços vão aumentar esse preço. E a taxa Selic, ela serve para controlar a inflação. Então, o que o governo faz? Ele aumenta a taxa Selic, no caso hoje está 11,75%, para quê? Para controlar a inflação. Quando a taxa Selic sobe, é a taxa básica de juros da economia. Quando a taxa Selic sobe, fica mais caro para você pegar empréstimo no banco, para você fazer um financiamento, para você pegar dinheiro, para você pagar parcelado. Tudo fica mais caro, o crédito fica mais caro. Só que, por outro lado, para você fazer investimento, é muito melhor. Por quê? Porque você vai receber uma taxa alta de juros. Se essa taxa estava 2% em 2019, você investia a uma taxa de 2%, você não estava ganhando quase nada. Agora, se você deixa o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, você está ganhando 11,75% ao ano, mais uma besteirinha. E o CDI, pessoal, muita gente confunde o CDI com CDB. CDB é um investimento. CDI é uma taxa. Como é que funciona o CDI? Todos os bancos, eles têm que fechar o caixa positivo todos os dias. Eles não podem fechar o caixa no negativo. Isso é uma regra. Então, o CDI, ele é um certificado de depósito interbancário. Ou seja, são entre bancos. Então, vamos supor que
Ontem o Banco Itaú estava com um caixa negativo, aí o que ele faz? Ele faz um empréstimo com o Bradesco, por exemplo, para o caixa dele fechar positivo naquele dia. E os bancos fazem isso. Então o CDI, ele é uma taxa, tá? Que é atrelada aos nossos investimentos. Por isso que quando eu falo assim, você tem que investir para sua reserva de emergência num CDB que pague 100% do CDI. Hoje o CDI está 11,65 ao ano. A significa ao ano. A.M significa ao mês, tá? Tem gente que não sabe, então é sempre bom lembrar. O CDI, ele sempre vai acompanhar a taxa Selic. Ele vai ficar sempre 0,1 ou 0,10 abaixo. Se a taxa Selic está 11,75, o CDI vai ser 11,65. Se a taxa Selic está 12%, o CDI vai ser 11,90. Então, o CDI ele sempre vai acompanhar a taxa Selic. Por isso que, para reserva de emergência, não faz tanta diferença você colocar o dinheiro no Tesouro Selic ou num CDB que está pagando 100% do CDI. E outra coisa que as pessoas confundem muito. Quando eu falo, quando vocês ouvem, quando vocês assistem o vídeo que fala assim, o CDB está pagando 120% do CDI. As pessoas acham que o CDB está pagando 120%. Meu Deus, meu patrimônio vai crescer 120%. Não, não é isso. O CDI ele é uma taxa que ele vai variando conforme a Selic vai variando. Por quê? Porque o Banco Central, o Copom, quer controlar a inflação, que é o IPCA, com a taxa Selic. Então, a inflação está subindo, o IPCA está subindo. A Selic também vai subir. Consequentemente, o CDI também vai subir. Essas são 3 taxas que são variáveis. E quando você vê um investimento que está pagando 120% do CDI, ele está pagando 120% de 11,65, que é o CDI hoje. Amanhã o CDI pode mudar, pode aumentar, pode diminuir. Então, essa taxa ela vai mudar, ela é variável. Esse é o CDI hoje, tá? Então, quando você vê assim, 120% do CDI, é 120% em cima de 11,65. Ou seja, 100% do CDI significa 11,65. Eu vou até escrever, para desenhar para vocês. 11,65% é igual a 100% do CDI. O CDI é isso daqui, hoje. Então, se você vê um CDB que está pagando 120%, no caso, você vai pegar os 20% e calcular em cima da taxa que vai estar no dia. Então, 20% mais 11,65%. Vai dar quanto? Aí você tem que fazer a continha, beleza? Não é 120% que você vai ganhar do seu investimento, não. É só o que está passando de 100%. 105, então você vai fazer a conta. 5% mais 11,65. Se for 10%, então 110%, na verdade, você vai pegar 10% mais 11,65. Aí você vai acrescentar aqui e vai saber quanto você vai receber do seu investimento. E aí você deve estar se perguntando, mas Marcos, e a poupança? Ela não é um título privado que a gente investe nos bancos? Sim, ela é um título privado. Porém, a poupança é um péssimo investimento. Acredito que vocês já devem ter ouvido isso. Se você não ouviu, você está ouvindo agora pela primeira vez. Sim, a poupança é um péssimo investimento e eu posso te provar. Olha só. Lembra que a gente falou da taxa Selic? Que de 40 a 45 dias, o governo, que é o Copom, ele altera essa taxa ou ele vai deixar a mesma conforme a inflação. Então, se a inflação está subindo, a taxa Selic vai subir, que é para controlar a inflação. Se a inflação está descendo, a taxa Selic vai descer. A poupança, ela vai render, se a taxa Selic for maior do que 8,5%, a poupança vai render 0,5% ao mês, AM, ao mês. Isso daqui vai dar aproximadamente 6% ao ano. Se a Selic for menor do que 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Então, nos dois casos, a poupança sempre vai render menos do que a Selic. Logo,
se você quer fazer uma reserva de emergência ou deixar um dinheiro parado no banco para você tirar a qualquer momento, o melhor lugar para você deixar é no Tesouro Selic, porque no Tesouro Selic ele vai render a taxa Selic, ou num CDB que tenha liquidez diária, porque ele vai render um CDB que tenha 100% do CDI. Então, um CDB hoje que rende 100% do CDI, ele está rendendo 11,65%. Já a poupança hoje, como a Selic está maior do que 8,5%, a Selic está 11,75%, o seu dinheiro na poupança ele está rendendo apenas 6% ao ano. Tá vendo onde que você perde na poupança? E é aí que entra o conceito de rentabilidade real. Deixa eu puxar a luz para cá para ficar melhor para vocês. Agora, esse aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem a rentabilidade real e a rentabilidade nominal. Qual que é a diferença? A diferença é que a rentabilidade nominal ela é a rentabilidade bruta sem tirar a inflação. A inflação, pessoal, é o nosso vilão quando a gente faz os nossos investimentos, que a inflação é o IPCA. Então, a rentabilidade real, ela é a rentabilidade líquida. A gente tira a inflação e vê quanto que sobrou no final. Vamos supor não, esse é um exemplo real. A poupança em 2021, eu vou até colocar aqui, 2021, no ano passado, a poupança rendeu, faltou o porcento, a poupança rendeu no ano passado 3,69. E a inflação no ano passado, no ano de 2021, foi de 10,06. Ou seja, se a gente quer descobrir a rentabilidade real, quanto de fato você ganhou ou você ficou no prejuízo, você tem que fazer essa conta. Rentabilidade nominal menos a inflação, que no caso, aqui é simples, né? Matemática básica. 3,69 menos 10,06, poupança e inflação, vai te dar um resultado de menos 6,37. Ou seja, a sua rentabilidade real foi de menos 6,37 no ano de 2021, se você tivesse deixado o dinheiro na poupança de janeiro até dezembro. É por isso que eu sempre digo, a inflação é um péssimo investimento. A inflação não, a poupança é um péssimo investimento. Por quê? Porque ela sempre vai estar perdendo para a inflação. Ela sempre vai estar abaixo do IPCA, ela sempre vai estar abaixo da Selic e do CDI. Porque essas duas taxas, Selic e CDI, vai acompanhando a inflação. É por isso que você não deve deixar o seu dinheiro na poupança. Legal? Vamos agora falar sobre objetivo. É fato que antes de você investir, e a gente já falou disso em outras lives, você precisa definir o seu objetivo antes de você investir. Porque muita gente me pergunta, Marcos, qual é o melhor investimento? Cara, eu não sei. Eu não sei qual é o seu objetivo. Se você me falar qual é o seu objetivo, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter um filho daqui 5 anos, então eu quero ter dinheiro, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Então, primeiro você define o objetivo, e aí é simples, olha como isso é simples. Se você não tem um objetivo, você precisa definir esse objetivo urgente antes de você investir. Agora, se você tem um objetivo, se a resposta for sim, você precisa fazer a seguinte pergunta para você mesmo: esse objetivo tem um prazo? Se ele tiver um prazo, você vai colocar ele na renda fixa, em um desses investimentos. CDB, LCI, LCA, RDB, LC, LF, CRI, CRA, DB, entre o Tesouro Selic pré-fixado ou Tesouro IPCA. Agora, se ele não tiver um prazo ou for para um prazo maior do que 10 anos, você vai deixar esse dinheiro na renda variável, porque tem muito tempo ainda. Olha só, ganhei um selinho da Luana, pessoal. Se vocês quiserem me dar um selinho, é só comprar um coraçãozinho.
Acho que esse foi o primeiro selinho que eu ganhei. Deixa eu ver, vou acenar aqui. Acenei. Pronto, Luana, tá agradecido pelo selinho. Pessoal, se vocês quiserem contribuir para mais lives, ajudar o nosso conteúdo, ajudar a gente espalhar mais a educação financeira, deixa um selinho aqui pra gente. Continuando, se você não tem um prazo para o seu investimento, você vai colocar na renda variável, porque vai demorar mais tempo, ou se for mais de 10 anos. Então é simples você definir o objetivo. Se você não sabe como definir um objetivo, vem aqui no meu perfil, rola para baixo que eu tenho certeza que você vai achar a live, ou vai no meu perfil, ou vai no meu canal no YouTube, que a live está gravada lá no YouTube. E nessa live eu expliquei como você define um objetivo. E não é simples definir um objetivo. Para definir um objetivo, você tem que definir prazo, quanto vai te custar, por que você quer fazer isso e o que você vai fazer. São os 4 elementos mínimos para você definir um objetivo. Agora, vamos supor que você, beleza, Marcos, eu tenho um objetivo e eu tenho um prazo. Eu quero colocar meu dinheiro na renda fixa. Então, você vai investir na renda fixa. Agora, qual é a pergunta que você deve se fazer? Você quer ter mais segurança ou você quer ter mais rentabilidade? Eu vou logo adiantando para vocês que na renda fixa não é possível ter uma grande rentabilidade como a gente tem na renda variável. Porém, tem investimentos que sim, você consegue ter um pouco mais de rentabilidade, que no caso é debentures, que aqui você faz empréstimo para empresas privadas, e também na marcação a mercado no Tesouro Direto. Eu vou fazer uma live sobre esse assunto porque é um pouquinho mais complexo. A gente tem que ter mais tempo e espaço aqui no quadro para falar sobre isso. Mas sim, é possível você ter mais rentabilidade na renda fixa com debentures e marcação a mercado no Tesouro Direto. Agora, se o seu objetivo na renda fixa é ter mais segurança, agora você precisa fazer mais 2 perguntas para você. Você quer ter esse objetivo seu, essa sua segurança, tem que ter liquidez? O que é a liquidez? É a velocidade com que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro. Por exemplo, você investiu hoje no Tesouro Selic e você precisa do dinheiro para daqui 5 dias. Você consegue pegar esse dinheiro daqui 5 dias. Agora, se você investiu num CDB para 2022 não, num CDB para 2024, você precisar desse dinheiro para daqui 5 dias, você não consegue, você só vai conseguir sacar em 2024. Então, liquidez é a velocidade em que você consegue transformar o seu investimento em dinheiro. Se esse investimento que você está fazendo na renda fixa precisa de mais segurança e liquidez, você precisa então deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, que tem alta liquidez. Em um dia útil o dinheiro cai na sua conta. CDB, que rende 100% do CDI, no mesmo dia você consegue retirar esse dinheiro. RDB do Nubank, é a Nuconta do Nubank, você deixando o seu dinheiro lá no RDB, ele vai render 100% do CDI e você consegue retirar esse dinheiro rapidamente. Ou num fundo DI, que tem a taxa zero. Fundo DI é um fundo onde pessoas investem e o administrador desse fundo vai investir o seu dinheiro para ter uma rentabilidade próxima a 100% do CDI ou um pouco mais. Então, esses 4 investimentos são para liquidez alta, que é para indicado para quê? Para reserva de emergência. Agora, se você definiu o objetivo, decidiu que vai ser renda fixa, você quer mais segurança, só que você não precisa de liquidez, onde você vai colocar esse dinheiro? Em títulos privados ou títulos públicos. Lembra que a gente falou no começo da live? Títulos públicos, títulos privados, títulos públicos. Títulos privados, você faz empréstimo para bancos e para financeiras, que são esses investimentos aqui. E para empresas privadas, que no caso são as debêntures. Títulos privados, você vai fazer investimento para o governo. Então, o investimento mais seguro do Brasil não é a poupança. O
O investimento mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic. Por quê? Porque pensa, quando você investe na poupança, você está fazendo um empréstimo para o banco. Se esse banco falir, você tem a garantia do FGC, mas se você tiver muito dinheiro na poupança, você não vai receber todo o dinheiro que você tinha lá. Agora, para o governo falir, que no caso você está emprestando dinheiro para o governo no Tesouro Selic, é muito difícil. Cara, para um banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, para um banco desse falir, também é muito difícil. Mas se acontecer uma crise, uma guerra, um banco pode falir. Agora, o governo, ele é a última instância para falir. Então, por isso que a gente sempre diz, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro e ele tem liquidez alta, ou seja, é um investimento de curto prazo que você pode sacar a qualquer momento quando você precisar. Pessoal, entendendo que você precisa de um objetivo, se você definiu esse objetivo, pergunta para você mesmo, tem prazo? Não tem prazo. Tem prazo, renda fixa. Não tem prazo, renda variável. Se você não definiu o objetivo, volta e define. Decidiu que você vai colocar na renda fixa? A pergunta que você tem que se fazer é: mais segurança ou mais rentabilidade? Se for mais rentabilidade, debêntures ou marcação a mercado no Tesouro Direto. Vou fazer uma live sobre isso. Se você quer segurança e precisa de liquidez, são esses investimentos que você tem que colocar. Se você quer segurança, mas não precisa de liquidez, vai para os títulos privados ou títulos públicos. Também existe uma terceira regrinha para renda fixa. 3 tipos de remuneração dos investimentos: pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Eu vou explicar isso para vocês, mostrando... Eu tirei print de alguns investimentos do Banco Inter para mostrar na prática como é que funciona. Investimentos pré-fixado, você, quando investe, quando você olha para o investimento, quando você definiu que é aquele, você já sabe quanto você vai receber no final. Por isso que ele é pré. Eu gosto sempre de fazer aquela comparação. Antigamente a gente comprava um celular pré-pago ou pós-pago. Quem é muito novo nem vai saber do que eu estou falando. Mas antigamente você era como... É como hoje, como você... Vamos supor que você não tem um plano de internet. Você precisa colocar crédito no celular. Então ele é pré-pago. No pós-pago, antigamente você tinha uma linha que você podia fazer ligações e no final do mês chegava a conta. E você não sabe quanto ia dar, né? Porque você ia gastando, até que chegava no final do mês, a conta chegava e você pagava o boleto. Nos investimentos pós-fixados, você também não sabe quanto vai receber. Por quê? Porque vai depender dessas taxas aqui. Os investimentos são atrelados a essas taxas. E como vocês viram, essas taxas são variáveis. O IPCA, que é a inflação, pode aumentar ou pode diminuir. A Selic também, o CDI também. Então, durante o ano, essas taxas vão flutuando. Então, investimentos pós-fixados, você não sabe quanto você vai receber no final. E também existe os investimentos híbridos, que ele vai render basicamente assim. Por exemplo, um tesouro IPCA, que é o pós-fixado, ele vai render IPCA mais uma taxa pré-fixada, 4%. Então, se você vê um investimento que ele rende uma taxa pós-fixada mais uma taxa pré-fixada, que no caso é 4%, você sabe que ele vai render a inflação, que a inflação hoje é 11,30%, mais 4%. Se aqui for 5, então é mais 5. Se for 6, é mais 6%. Vamos ver isso na prática, como é que funciona. Eu tirei print de alguns investimentos e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu virar a câmera aqui. Deixa eu beber uma água. Olha só.
eu vou compartilhar com vocês o Tesouro Selic. Se os comentários estiverem na frente, é só clicar na tela ou arrastar o dedinho para baixo assim que ele desce. Eu tirei esse print para explicar para vocês. Pena que eu não tenho um mouse aqui, mas eu vou falando e acredito que vocês vão entendendo. Olha só, eu filtrei o Tesouro Selic. Como vocês podem ver, a gente tem, pegar esse azul que é o de cima, Tesouro Selic 2025. Como vocês viram, o Tesouro Selic, ele tem liquidez diária, ele tem uma alta liquidez. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Marcos, está escrito ali, ó, Tesouro Selic 2025. Eu só posso retirar esse dinheiro no vencimento 1/3 de 2025? Não. Você pode tirar a qualquer momento, você pode vender esse título a qualquer momento que você não perde nada. No Tesouro Selic você não perde nada. Você pode sacar esse dinheiro antes. Se caso você não tire esse dinheiro antes dessa data de vencimento, o que vai acontecer? O título vai vencer, quando chegar nesse dia o dinheiro vai cair na sua conta, do banco ou da corretora que você está investindo. Agora, ali embaixo de Tesouro Selic 2025, você pode ver que tem a taxa. Está escrito Selic mais 0,11% ao ano. Aquilo ali... Opa, Luiz, funciona. Não acaba não. Aquilo ali é a taxa que vai render o seu Tesouro Selic 2025. Então, se ele está falando para você que ele vai render a Selic, e a gente viu que a Selic hoje está 11,75, ele vai render 11,75 mais 0,11. E o investimento mínimo é o que está escrito ali. Você pode fazer um investimento mínimo de R$ 115,39. E aí tem outro tipo de Tesouro Selic, que é o de baixo, que é um vencimento de 2027. Você pode perceber que a taxa dele é um pouquinho menor, é a Selic mais na verdade é um pouquinho menor não, é um pouquinho maior, né? Selic mais 0,2% ou 0,20%. Investimentos que têm um prazo maior têm uma rentabilidade um pouco melhor. E o investimento mínimo dele também vai mudar um pouco, 114,66%, mas essa data de vencimento no Tesouro Selic é só para ter uma data, porque o título precisa vencer, e aí se você não sacar esse dinheiro antes, o dinheiro, quando chegar a data de vencimento, ele vai cair na sua conta. Agora eu vou mudar e vou mostrar o outro tesouro, o tesouro pré-fixado. Olha só, esse é o tesouro pré-fixado. Como vocês podem ver, tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho. O primeiro, que é o verde, a gente tem ali um vencimento de data de 1 de janeiro de 2025. E o investimento mínimo dele, olha só, o investimento mínimo é R$ 36,78. Pessoal, isso é menos do que uma pizza. Uma pizza hoje, você não compra uma pizza por menos de R$50. E ali, como esse é pré-fixado, lembra que eu falei, o pré-fixado você já sabe quanto você vai receber no futuro? Esse investimento ele já está falando para você que ele vai te pagar 12,07% ao ano. Ou seja, você sabe que todo ano você vai receber isso. Se você colocou X reais, você vai receber 12,07% ao ano de rentabilidade até 2025. Agora, eu te pergunto, o que é melhor? Um investimento pré-fixado que você já sabe quanto você vai receber, ou o próximo que eu vou te mostrar que ele vai render a inflação mais alguma coisa? Bom, isso a gente já vai falar. Embaixo você tem de amarelo, esse verde, amarelo, vermelho, ele significa pra gente o nível de risco do investimento. O de baixo, ele já é para 2029, o investimento mínimo dele cai para 32,79. E a rentabilidade dele é um pouquinho menor, olha isso, de 12,03%. Já o terceiro, que é o vermelho, que é o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais 2033. O investimento mínimo dele é de R$ 36,29, a rentabilidade de 12,18% ao ano e ele tem juros semestrais. Como é que funciona os juros semestrais? Basicamente, os dois de cima você vai ter a rentabilidade no final do título, quando você receber, quando esse título vencer ou quando você vender esse título.
No Tesouro Semestral, esse título ele vai te pagar a cada 6 meses. Então você comprou hoje, daqui 6 meses ele vai te pagar esses juros. Os juros vai cair na sua conta. Daqui mais 6 meses vai cair os juros de novo na sua conta. Eu não gosto desse tipo de investimento. Eu prefiro o pré-fixado ou o próximo que eu vou te mostrar, que é o Tesouro IPCA, que a gente chama de pós-fixado. Aqui, olha que interessante. O Tesouro IPCA ele é um investimento híbrido. Por quê? Você pode ver esse primeiro, que é o amarelo, ele está rendendo IPCA, que hoje está 11,30%, mais 5,31%. Ou seja, no Tesouro IPCA, você nunca perde para a inflação. Lembra que eu falei que o grande vilão dos nossos investimentos é a inflação? A gente sempre está querendo superar a inflação. Tem uma rentabilidade maior do que a inflação. Aqui no Tesouro IPCA+, que é o Tesouro pós-fixado, você vai ter sempre uma rentabilidade acima da inflação. Por quê? Porque ele vai te pagar o quanto a inflação está no momento, que é o IPCA, no caso do amarelinho ali, mais 5,31%. E o vencimento dele é de 2026, investimento mínimo de R$ 31,34. Aí a gente tem o Tesouro 2035 e o 2045, que são investimentos para longo prazo. Como vocês podem ver a taxa deles, ó, IPCA mais 5,6 e o outro também IPCA mais 5,6. Lembrando, o IPCA, a Selic, o CDI são taxas variáveis, então ele vai estar uma hora mais alto e uma hora mais baixo. Você nunca sabe quanto você vai receber no final, porém você sempre está ganhando da inflação nesse Tesouro IPCA, diferente do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro Selic. Agora, você deve estar se perguntando, tá, é melhor então eu investir no Tesouro Pré-fixado, que eu já sei quanto eu vou receber, ou é melhor eu investir no Tesouro IPCA, porque ele vai render sempre mais do que a inflação? Depende. Depende de qual rumo a nossa economia está tomando. Vamos supor que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, lembra que eu falei dela? Ela tenta controlar a inflação para deixar a economia estável. Se a taxa Selic está muito baixa, vamos supor que ela está 2%, e tem um tesouro pré-fixado que está pagando 4%, 5%, 6%, bom, é melhor você deixar o seu dinheiro no tesouro pré-fixado. Mas se você tem uma expectativa, vários sites estão falando, o governo está falando, você está vendo que para os próximos anos a inflação vai subir, as coisas estão ficando difíceis, tudo está ficando mais caro, você já tem que ficar de olho aberto. Por quê? Porque a inflação vai começar a subir. Se a inflação começa a subir, a taxa Selic também sobe. E aí, vamos supor que a inflação chegue a 10% e você comprou um tesouro pré-fixado que paga 4% ao ano. Você está perdendo 6%. Porque 4 menos 10 vai dar menos 6. Então você está perdendo dinheiro. Se você não quiser perder dinheiro de forma alguma, você tem que deixar no Tesouro IPCA, que ele vai render sempre a inflação, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Agora, se for ao contrário, se você entender que a economia está ficando mais equilibrada, está ficando mais estável e tem um tesouro pré-fixado como esse aqui, deixa eu voltar. Um tesouro pré-fixado que está pagando 12% ao ano e você imagina, você está vendo que a economia vai melhorar e essa taxa Selic vai diminuir, o IPCA, a inflação vai diminuir, e você comprou um tesouro pré-fixado a 12% e agora a taxa Selic está 2%, pô, você está ganhando 8% em cima da inflação, em cima da rentabilidade. Esse é o ponto, tá bom? Deixa eu colocar aqui outros investimentos. No caso, eu coloquei aqui, você pode pegar, olha só, esse primeiro, que é uma LCI, uma letra de câmbio imobiliária com liquidez em 90 dias. O que ele está dizendo para a gente? Que você pode retirar esse dinheiro daqui 90 dias. Você pode ver ali, ó, resgate após 90 dias. E ela vai render a partir de 90% do CDI.
Ou seja, se o CDI hoje está 11,65, vai render abaixo de 11,65, 90% de 11,65. Eu não indico esse investimento para você. Uma renda fixa boa, no mínimo ela tem que render 100% do CDI, que é no caso esse de baixo, CDB pós-DI liquidez diária, que é o investimento indicado para você deixar a sua reserva de emergência. Você pode ver resgate imediato, tá ali do lado direito, e o rendimento dele é a partir de 100% do CDI. Então ele vai estar rendendo sempre 100% do CDI e o investimento mínimo dele é de R$100. Então você pode colocar todos os meses R$100 ou todos os dias R$100, vai depender do quanto de dinheiro você tem. Agora vamos ver uma debenture, que são investimentos que você faz com empresas privadas. Por exemplo, Light Serviços de Eletricidade é uma empresa que vende serviços de eletricidade. Como você pode ver, ela está de vermelho. Por quê? Porque é renda fixa, porém é um investimento mais arriscado. Quanto mais arriscado é o investimento, mais rentabilidade você tem. Logo, você pode ver a rentabilidade dela, IPCA mais 6,15%. Ou seja, o IPCA hoje está 11,30%. Então você vai receber 11,30% mais 6,15%. Isso daí vai dar mais de 17%. E o investimento mínimo é de R$ 1.198,79, o resgate 2026. E é aqui que você tem que pegar a sacada. Se você a gente está em 2022, 2026, daqui 4 anos, será que você quer fazer um investimento para daqui 4 anos? Marcos, daqui 4 anos eu quero fazer uma viagem. Então eu vou pegar R$10.000 que eu tenho hoje e vou colocar nessa debêntures aqui da Light, e 2026 eu pego esse dinheiro. Bacana, você vai estar rendendo IPCA mais 6,15%. Só que aqui nas debêntures você não tem a proteção do FGC. Lembra que eu falei no começo da live? O FGC ele protege CDB, LCI, LCA, ele protege letra de câmbio, ele protege o RDP do Nubank. Se caso aconteça alguma coisa, uma guerra, a empresa Light quebre, você não consegue pegar esse dinheiro de volta. Por isso que ela paga mais, ela paga um investimento, uma rentabilidade maior, por conta desse risco, beleza? Já o de baixo, o amarelo, como vocês podem ver, olha, é uma empresa de securitização. Ela está pagando 104% do CDI. O CDI hoje está 11,65%, então você vai somar 11,65% mais 4%. Essa vai ser a rentabilidade que você vai ter. Resgate 2025, investimento mínimo R$ 553,77. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar que antes de você investir, você precisa entender qual é o seu objetivo. Para quê? Para você saber se você vai colocar num CDB, numa debenture, num Tesouro Selic, num Tesouro IPCA+, que é o pós-fixado 2035, 2045. Qual é a rentabilidade que você quer? Você quer ganhar da inflação? Você quer ter uma rentabilidade pré-fixada ou você quer ter uma rentabilidade híbrida? Marcos, mas eu acho que a inflação daqui a um tempo vai aumentar, então eu vou colocar num Tesouro IPCA. Marcos, eu acho que a inflação daqui a um tempo vai diminuir. Então hoje a Selic está alta, então eu vou colocar num CDB que está pagando um pré-fixado de 12%, porque daqui a pouco a Selic vai baixar e eu estou ganhando dinheiro. Então é esse movimento que você tem que pensar antes de colocar o seu dinheiro em qualquer lugar. Não sei nada de investimento, estou começando agora. 3 lugares para você deixar o seu dinheiro para render mais do que a poupança. Tesouro Selic. Onde que eu consigo investir no Tesouro Selic? No seu banco, no banco digital ou numa corretora de investimento. Eu indico para você Banco Inter, melhor banco digital. Por quê?
Porque ele tem corretora e banco no mesmo aplicativo. O Nubank é um ótimo banco? É um ótimo banco. Porém, ele tem o aplicativo do banco e ele tem o aplicativo da corretora. São dois aplicativos diferentes. No Inter, você faz tudo num aplicativo só. Você abre uma conta só. É mais simples, mais fácil. E é seguro, legal? Se você tem conta no Nubank, você também pode deixar o seu dinheiro no RDB, que é na NuConta. Ele vai render 100% do CDI. Seu dinheiro está rendendo mais do que a poupança. Ou você pode deixar no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, ou na NuConta do Nubank, no RDB, que ele vai render mais de 100% do CDI. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido, deixa nos comentários. Essa live vai ficar gravada aqui no perfil do Instagram e também no meu canal do YouTube. Toda quarta-feira eu vou estar aqui com vocês pra gente discutir, pra gente falar de um assunto novo. E talvez vou trazer alguns convidados aí pra gente bater um papo legal. Beleza? Então eu vou deixar também no Stories, assuntos para a próxima quarta-feira. O que vocês querem ouvir? Vocês querem que eu fale de como ganhar dinheiro, de como investir com pouco dinheiro, de como ter uma alta rentabilidade, qual é o melhor investimento para os próximos anos, quais são as melhores ações, como investir em ações, como escolher uma ação legal? Então eu vou deixar uma enquete no Stories e aí vocês respondem lá pra gente ir para a próxima quarta-feira já com um assunto definido. Se não tiver nenhuma dúvida, eu fico por aqui, a live vai ficar gravada e pau na máquina, Hakuna Matata e até quarta-feira que vem. Fui!